Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo ruim, tá? Pra não ser muito cruel, vamos dizer um jogo morno, tá? Em Itaquera. Bom, obviamente, teve 2 lances ali que conseguiram tirar o suspiro do torcedor, não só do torcedor corintiano, mas do torcedor palmeirense também, que estava assistindo pela TV. Mas, de maneiras gerais, o jogo foi ruim, tá? E por muito mais que as estatísticas elas possam até mostrar uma coisa um pouco mais diferente, e a gente consegue ver que, por exemplo, o Palmeiras ele teve 56% de posse de bola, ele teve 16 finalizações contra 6 do Corinthians, 4 finalizações, 1 gol contra 2 do Corinthians. Então, assim, se for pegar os números frios, quem não viu o jogo pode até ter pensado, nossa, até que foi um jogo interessante, teve chute a gol, teve o maior volume principalmente do Palmeiras, o Palmeiras no primeiro tempo batendo inclusive 70% de posse de bola, mas em questão de produtividade, em questão de aproveitar as chances criadas, nenhum dos dois times foi muito impactante. A primeira etapa ela se desenhava como a gente previa, né? Como qualquer um que consegue analisar futebol de uma maneira muito mais coesa, consegue notar que o Palmeiras ele teria mais posse de bola, ele teria mais finalizações e que o Corinthians ele entraria para poder entender o jogo, para poder marcar. O Palmeiras ele sempre começa seus jogos da mesma forma, tá? Tanto dentro quanto fora de casa. A não ser quando ele pega um Flamengo ou um Fluminense da vida, que conseguem tirar sua posse de bola, porque normalmente esses times têm uma posse de bola superior à do Palmeiras. Mas, seguindo a regra, o Palmeiras ele inicia seus jogos com muita posse de bola e esganando o adversário. Mas hoje teve um fator que não ajudou a equipe palestrina, que foi o quê? A ausência do Dudu. O Dudu ele consegue ter uma observação tática, né? Uma função tática muito interessante. Eu sei que aqui eu não falo muito de tática, mas é bom a gente destacar a importância que é o Dudu para esse time. Por quê? Porque quando você pega uma defesa muito bem exposta, como foi a do Corinthians, você precisa de alguém que consiga romper linhas e fazer uma jogada individual. E não foi o caso disso que aconteceu hoje, né? O Abel Ferreira ele inverteu o Arthur, então o Arthur se tornou um ponta esquerda e o Mike se tornou um ponta direita, fazendo com que o Palmeiras ele retesse um pouco mais a posse de bola e apostasse em cruzamentos. Agora, não teve aquele cara que consegue puxar a marcação e fazer uma jogada individual, que é o caso do Dudu. Por quê? Porque o Arthur não faz isso. E quando ele faz isso, algumas vezes, ele joga muito mais pelo lado direito, como a gente sabe. Então, se o Palmeiras ele não tinha essa alternativa, cabia o quê? Chutar de fora da área, até tentou com o Rafael Veiga e o Gabriel Menino, mas não teve muito êxito, ou fazer cruzamentos. E cruzamentos foi a chave do Palmeiras nesse jogo, tá? Como já falei antes, não teve resultado, mas o Palmeiras tentou muito. Foram 33 cruzamentos do Palmeiras durante o jogo. Então, você via que era um time que pelo menos estava tentando, que via que o Corinthians estava jogando com 2 linhas de 4 muito bem compactas, mas que estava tentando furar essa defesa, né? Então o Palmeiras estava tentando fazer o seu papel. Já o Corinthians, ele entrou só com o Yuri Alberto na frente e o Luxemburgo, ele conseguiu surpreender todo mundo, que ele colocou o Matias Rojas de ponta. Sendo que o Matias Rojas é um meia construtor, tá? Ele é um meia armador. Ele não é um meia da ponta. Então você vê que o Corinthians ele tinha grande dificuldade de armação ali no meio. Por quê? Porque não tinha aquele cara cabeça pensante. Por quê? Porque o Renato Augusto não estava no jogo, né? O Renato Augusto estava ausente. Então, com o Renato Augusto ausente, cabe o camisa 10 atual do time, que é o Matias Rojas, fazer essa transição, né? E como ele conseguiria jogar muito bem junto ali com o Juliano, até funcionou em parte do segundo tempo, o Corinthians ele não tinha conexão para o ataque, fazendo com que o Wesley, no caso, ficasse muito sozinho e indo para a jogada individual. Por quê? Porque não tinha com quem encostar. E o Yuri Alberto saindo muito da área para tentar fazer um pivô e para tentar dar opção de passe. Então, o Corinthians ele ficou muito perdido no seu campo de ataque. E isso facilitou muito a defesa do Palmeiras, que conseguia retomar a bola. No primeiro tempo ainda, o Michael, se eu não me engano, ele fica uma bola cara a cara com o Everton, que ele errou absurdamente. E foi o único passe do Corinthians que conseguiu atravessar a defesa do Palmeiras, digamos assim. Porque Murilo e Gustavo Gomes são 2 zagueiros que ficam muito bem postados. Mas se você tem um time que tá com uma defesa muito bem postada, como é a do Palmeiras, você precisaria de um cara cabeça pensante para conseguir fazer esse passo entre linha. E isso foi feito em uma vez no jogo,
nesse lance em que o Yuri Alberto fica cara a cara com o Everton e resolve rolar para o Michael, e ele chuta em cima do goleiro do Palmeiras. A partir daí veio o segundo tempo, e se esperava que tivesse um pouco mais de produtividade dos dois times. Continuou tendo muito cruzamento, chute em qualquer lugar do campo para tentar acertar o alvo, nada muito produtivo. O Everton praticamente não trabalhou, e o Abel Ferreira ele opta por voltar o Arthur para a sua posição natural e colocar o Breno Lopes, tá? E aí, então, ele recua o Mike para poder fazer a função de lateral, para poder ter aquele ponta de fato, e a chamada escalação, digamos assim, ideal, sem o Dudu em campo, porque o reserva imediato do Dudu é o Breno Lopes. Esperava-se que o Palmeiras fosse ter umas chances mais claras de gol. Isso aconteceu uma vez e quando colocou o Endrick. Por quê? Porque o Endrick é um jogador de uma impulsão muito grande e de um físico muito grande. Então, se você tem um cara que consegue ter uma impulsão muito grande e ele tem uma velocidade, um físico que ganha de muitos jogadores, principalmente zagueiros, você vai conseguir aproveitar. Foi isso que foi feito, o Breno Lopes ficou na cara do gol e acabou chutando uma bola que, olha, o Cássio ele tem muito méritos, tá? Mas, obviamente, o torcedor do Palmeiras ele vai observar como um gol perdido. Era um gol claro. Assim, mais de 90 minutos, final do jogo, o Corinthians não conseguiu criar nada na partida, nem o próprio Palmeiras, mas você via que era uma chance que poderia ser convertida para conseguir fazer o gol. E o jogo ele foi morno em si, faltou alternativas individuais, faltou uma maior ousadia dos jogadores que frustraram em Itaquera. E principalmente quem sai perdendo é a torcida do Palmeiras. Por quê? Porque tinha chance de conseguir encostar no Botafogo, não conseguiu, tá? Porque conseguiu diminuir um ponto, sim, mas um ponto onde tinha 11 e agora ainda ficam 10, o Botafogo tá agradecendo demais esse resultado, com certeza. Então era a chance do Palmeiras conseguir encostar mais o líder, botar fogo no campeonato de fato, e ainda ver o Grêmio chegando e o Flamengo chegando para conseguir ultrapassar. Então abaixo do Botafogo fica um bolo de 3, 4 times com praticamente a mesma pontuação, incluindo o Fluminense, que ainda ganhou no jogo de hoje. Então você vê que o Campeonato Brasileiro está bem equilibrado. O Corinthians, a situação ainda é delicada. Ele, se eu não me engano, está 5 pontos na frente da zona do rebaixamento. Ainda tem muito o que percorrer, mas conseguiu segurar um forte Palmeiras, que costuma ser letal, principalmente fora de casa, mas que o Luxemburgo precisa arrumar soluções, porque a ausência do Renato Augusto ela escancara a falta de criação do time. E ainda escalando o Matias Rojas como ponta, fez com que o time não tivesse alternativa de criação, fazendo o Yuri Alberto praticamente morrer de fome e não aproveitar a velocidade pelos lados. Quero saber o que você acha, deixe seus comentários, deixe o like no vídeo, se você gostou no jogo, se você não gostou, se você esperava mais, enfim. Deixe sua opinião, tamo junto e até a próxima. Valeu!